Olá, tudo bem com você? Eu sou Eustácio. Bem-vindos à aula Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nessa aula, mostraremos como a natureza disponibiliza energia para os seres vivos. Falaremos ainda sobre as formas de energia e suas transformações. Ao final da aula, esperamos que você seja capaz de reconhecer a presença de diferentes tipos de energia nas situações diárias, além de avaliar os processos de geração, transformação e utilização de energia na sua vida. Muitas disciplinas estudam o assunto energia, mas essas disciplinas focam diferentes aspectos do assunto. Na biologia, você descobre que a energia é fundamental para que os seres vivos realizem processos vitais, como a respiração, por exemplo. Estudando história, você descobre que o uso de diferentes formas de energia foi fundamental para a evolução do modo de vida do ser humano. A geografia, dentre outros aspectos, analisa a distribuição espacial dos recursos energéticos. Além disso, ela estuda as relações políticas estabelecidas entre os países de acordo com os seus potenciais energéticos. Percebeu com esses exemplos a importância do estudo desse assunto? Não podemos ver a energia, mas sabemos que ela existe. Numa interpretação da física, energia é aquilo que permite a realização de trabalho. Na física, trabalho está relacionado à aplicação de uma força. Além disso, o trabalho está associado ao deslocamento do corpo. Dessa maneira, o trabalho é uma grandeza diretamente proporcional à força e ao deslocamento. Bom, e o que o trabalho tem a ver com energia? Ao observarmos a realização de trabalho, isso só foi possível graças à energia existente ali. Se tenho, por exemplo, esse objeto, essa caixa aqui, na posição 15, e se eu quero deslocá-la até a posição 40, isso exige a aplicação de uma força. Houve aí a realização de trabalho. Esse trabalho equivale à energia gasta pelo músculo do braço nesse movimento. Ou seja, meu músculo realizou um trabalho nesse movimento. E de onde vem essa energia? De onde vem essa energia gasta pelo músculo? Ela vem do alimento que eu ingeri. A energia que chega a uma planta, por exemplo, é proveniente do Sol. Essa energia passa a fazer parte das ligações químicas dos compostos orgânicos da planta. Nesse momento, ela é chamada de energia química. As plantas transformam a energia solar em energia química. Esse processo de transformação de energia luminosa do Sol em energia química você já conhece, é a fotossíntese. Viu como o conceito de energia é familiar? Entretanto, como vimos, é difícil defini-la. Geralmente, nós observamos a energia apenas quando ela está sendo transferida ou transformada. Isso significa o quê? Isso significa que a energia se apresenta de diferentes formas. Acender uma lâmpada, dirigir um automóvel, tomar um banho, fazer o jantar, tomar café, empurrar uma gaveta, soltar ou chutar uma bola. Em todas essas atividades, temos um consumo direto ou indireto de energia. Nessas situações do dia a dia, você pode perceber a presença de diferentes formas de energia. Mas a questão é, será que houve perda de energia ou ela se transformou? Pegamos, por exemplo, uma bola solta de uma certa altura. A bola, que está a uma certa altura, possui, em relação ao solo, uma energia denominada energia potencial gravitacional. Durante sua queda, essa energia potencial gravitacional se transforma em energia cinética. Ao se chocar com o solo, parte dessa energia se transforma, por exemplo, em energia sonora. Ao subir novamente, a bola armazena energia. Essa energia armazenada é novamente transformada em energia de movimento quando ela volta a cair. Temos aqui um exemplo diário de transformação de energia. A energia elétrica se transformando em energia luminosa
e, devido ao aquecimento, também em energia térmica. Uma usina hidrelétrica produz energia elétrica. No Brasil, grande parte da energia elétrica provém de usinas hidrelétricas. Nessas usinas, a água represada é utilizada para movimentar geradores que produzem corrente elétrica. Na queda d'água, há transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. O movimento da água transfere movimento ao gerador, que a transforma em energia elétrica. Do ponto de vista da física, significa que houve uma transformação de um tipo de energia em energia elétrica. O ser humano não consegue criar energia. Independente do tipo, a energia é uma só. Suas manifestações é que são diferentes. O que nós conseguimos é transformar um tipo de energia em outro. Isso significa dizer que a energia existente no universo se conserva, ou seja, ela é constante, apenas a sua forma é que muda. Em todas as suas transformações, observe que não há criação nem destruição de energia. A quantidade total de energia envolvida num fenômeno permanece sempre a mesma. Essas observações constituem a base do chamado princípio geral de conservação da energia. A energia não pode ser criada nem destruída. Ela pode apenas ser transformada de uma forma para outra, com sua quantidade total permanecendo constante. Compare o modo de vida na sociedade atual com o mundo de séculos atrás. No que se refere à produção e consumo de energia, encontramos hoje certas facilidades que antes não existiam. Por exemplo, atualmente nossa sociedade tem várias opções de lâmpadas elétricas. Na sua residência, quando você escolhe o tipo de lâmpada a utilizar, você está optando por economizar energia. Como você sabe, há consumo de energia quando uma lâmpada está acesa. Temos aqui uma lâmpada incandescente e uma lâmpada fluorescente. Nessas duas situações, temos a conversão de energia elétrica em energia luminosa. Agora a questão é, qual é a mais eficiente na conversão da eletricidade em luz? Nessa ilustração, podemos observar algumas lâmpadas e o quanto elas são eficientes na conversão de eletricidade em luz. Observe, por exemplo, a lâmpada incandescente. Ela converte apenas de 5 a 10% da eletricidade em luz. O restante, até 90%, vira calor. As lâmpadas fluorescentes convertem um pouco mais, mas mesmo assim, as perdas em calor também são grandes, da ordem de 80%. Dos modelos apresentados, a lâmpada de sódio de baixa pressão é a que possui melhor percentual de conversão. Aproximadamente 40% se converte em energia luminosa. Calor é energia transferida de um corpo para outro em virtude unicamente da diferença de temperatura entre eles. Mas atenção, uma vez transferida, essa energia deixa de ser calor. Temos aqui um copo com pedras de gelo. O que acontece com o gelo ao receber calor? Quando você retira uma pedra de gelo que estava abaixo de 0 graus Celsius da geladeira, ela recebe uma certa quantidade de calor por segundo. Durante algum tempo, o calor recebido faz com que a temperatura do gelo aumente. As moléculas do gelo, ou seja, da água no estado sólido, se movem cada vez mais rápido. Quando a temperatura do gelo chega a 0 graus Celsius, as ligações entre as moléculas começam a ser desfeitas. Nesse momento, a temperatura do gelo permanece constante a 0 graus Celsius e o calor recebido é utilizado para romper as ligações entre as moléculas. A temperatura só voltará a subir depois que todo sólido se transforme totalmente em líquido. À medida que a temperatura da água aumenta, a agitação das moléculas se torna cada vez maior. E novamente, a 100 graus Celsius, outra mudança de fase ocorre, com a água se transformando agora em vapor. A temperatura deixa de aumentar e permanece constante até que toda a água se transforme em vapor. Depois que toda a água se transformou em vapor, a temperatura volta a subir.
O conhecimento de que a energia pode mudar de forma levou o homem a procurar novas tecnologias. Isso possibilitaria a utilização de outras formas de energia. Durante milhares de anos, o homem utilizou, por exemplo, a luz solar na agricultura, o vento na navegação e a força da água nos moinhos. O vento, as quedas d'água, a luz solar, quando bem aproveitadas, podem se converter em energia elétrica. Sabemos, entretanto, que nossa sociedade tem uma grande necessidade de uso de energia. Sendo assim, a pesquisa por fontes alternativas continua a ser um dos grandes objetivos da ciência. A biomassa, o biodiesel extraído, por exemplo, da mamona ou da soja, a energia dos ventos, das marés e das ondas, o calor gerado pela própria Terra. Esses são exemplos de fontes de energia com as quais o homem pode produzir eletricidade. Como alternativas ou como opção, algumas fontes de energia surgem para atender às nossas crescentes necessidades. Por certo, há ainda muito que ser pesquisado para equilibrar as necessidades de energia com o mínimo de prejuízo ao meio ambiente. A produção de energia no mundo atual é resultado do trabalho de muitas pessoas. As decisões sobre escolha, exploração e utilização de fontes alternativas de energia são decisões conjuntas de toda a sociedade. E essas decisões afetam a todos. É importante que você tome consciência desse fato e participe dessas decisões que vão impactar no futuro do nosso planeta. Nessa aula, exploramos alguns aspectos das diferentes formas de energia e sua importância para a vida no planeta. Falamos também dos processos de geração, transformação e utilização da energia em nossa sociedade. Esperamos também que você consiga identificar e diferenciar algumas das formas de energia aqui apresentadas. E é claro, além disso, saber utilizá-las de maneira consciente. Um abraço e até a próxima.